Por que que jejuar traz santificação? O que que o jejum faz no nosso corpo? Por que que o jejum traz santificação? Então eu vou te dar alguns segredos. Quando você tem o templo, e o corpo humano, ele é uma figura desse templo, né? Ou o templo é uma figura do corpo humano, tá? Então, dentro do templo, você tinha, lembra que eu disse? O altar, não é? E aí você tinha o lugar sagrado, e no lugar sagrado, o santo dos santos, o Kadosh Kadoshim, que é a santidade da santidade. Quando você vai para o corpo humano, é mais ou menos dessa forma. Então, o nosso coração, ele é uma figura, não é? Ele tem uma simbologia, né? Uma lembrança desse altar, não é? E a nossa psique, a nossa mente, né? A parte mais íntima da nossa alma, que fica na nossa psique, ela é uma figura dessa conexão com o sagrado, né? Com a nossa mente. Nós nos conectamos com o sagrado. Então, quando você jejua, quando você faz um jejum, né? Não comendo e não bebendo, o que que você está fazendo? Você está fazendo com que o seu corpo ele passe por um processo de purificação. E dentro desse processo de purificação, todas essas toxinas, impurezas que você tem no seu corpo, devido à alimentação que você faz, às vezes de forma inadequada ou não, isso não importa, o seu corpo passa por uma autopurificação. Então, durante o jejum, é um período onde você tem mais vazão do sangue no coração, né? E esse sangue ele passa mais purificado. Então, ele, como não tem os nutrientes da refeição, dos alimentos ali que a pessoa não ingeriu, então esse sangue ele passa mais purificado e isso faz a pessoa passar por um processo de purificação, dando a ela condições de uma maior elevação espiritual. O jejum também do Yom Kippur, ele é um jejum que vai mexer muito com o espiritual da pessoa. Então a pessoa quando está jejuando, o jejum do Yom Kippur parece que ele é mais difícil, ele é mais denso. Por quê? Porque esse jejum ele está removendo da pessoa, do indivíduo, algumas kilipot, algumas cascas que ela tem, né? Em língua hebraica a gente chama de kilipá, que seria a casca, né? Mas é como se fosse uma membrana que impede essa pessoa de enxergar, de ouvir ou de entender coisas no sentido espiritual. Então, durante esse jejum do Yom Kippur, a pessoa vai quebrando essas kilipot, essas cascas, e ela começa a ter uma conexão maior com a santidade de Akadosh Baruch Hu, do santo bendito seja ele. Outra coisa também que é extremamente importante, a alma humana, né, a nossa alma, ela é fragmentada, é uma única alma fragmentada em 5 níveis, tá? Então você tem o Nefesh, Ruach, Hayah, Neshama, Hayah e Yeridá. Vou falar novamente. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yeridá. O Nefesh é o que está conectado diretamente com a corrente sanguínea. Então, essa alma animal, esse Nefesh, ele está no nosso sangue. Aí você tem o Ruach, o Neshama, que é a partícula mais elevada que nós temos, né? Que o que nos diferencia do animal, né? Então, Nefesh, um animal tem também, né? Uma alma, né? Vivente, o animal, o ser humano, ele tem essa alma animal, mas o Neshama, o Ruach e o Neshama faz com que o homem seja diferente, o que nos diferencia do animal, essa capacidade intelectual, cognitiva e espiritual, né? Agora, o Hayah, ele é um nível mais elevado, e esse Yeridá, que é a última partícula da nossa alma, é a parte que está mais próxima da fonte da vida. Então, só para você entender. Então, imagina que eu estou dando um exemplo aqui, né? Que esse microfone, você, e aí você tem um cabo de energia que está conectado numa fonte. Então, o microfone, que é o corpo, é o Neshama, e durante todo o circuito desse cabo você tem os outros níveis, até que você chega no plug, não é? Que está plugado na fonte, e esse plug seria o Yeridá. Então a nossa alma, ela está plugada com a fonte da vida, não é? Com Hashem, com o Criador de todas as coisas. Mas nós não temos compreensão e entendimento dessa conexão, a não ser no dia do Yom Kippur. Por isso que no dia do Yom Kippur, quando nós fazemos esse jejum, quando nós estamos chegando no final do jejum, né, na 1 hora antes do pôr do sol do Yom Kippur, é o momento aonde todos os seres humanos que estão em conexão com Deus nesse dia sagrado, eles conseguem acessar
essa centelha da nossa alma, que é o Yeridá, que está conectado com a Kadosh Baruch Hu. Isso acontece nas orações de finalização, que é o Neilá, que nós fazemos no Yom Kippur. E nessa 1 hora antes do pôr do sol é quando nós temos a maior conexão possível com a presença do Todo-Poderoso. E aí muitas pessoas que estão passando pelo jejum do Yom Kippur sentem vontade de chorar, soluço, regozijo na alma, porque é quando a nossa alma percebe essa conexão com a fonte da vida e nós entendemos o quão importante é estarmos conectados com o Todo-Poderoso, com o Santo. Bendito seja Ele. Então é extremamente importante o jejum do Yom Kippur para a purificação, para a elevação, para a quebra dessas kilipot, né? E também para que a gente tenha essa conexão que é extremamente importante.